Estadão, Lula lança pacote de bondades de olho na eleição e quem paga não é o Papai Noel. Lula anunciou pacotão para gás, diesel e querosene de aviação. Suspendeu tributos e quer aprovar o fim da escala 6x1. O Estadão é direto. Parte tem justificativa, a guerra no Irã, mas a outra parte não tem como disfarçar. É investimento eleitoral. E colunista lembra, quem paga não é o coelhinho da Páscoa, nem o Papai Noel. Quem paga somos nós, deputado. É normal, digamos assim, entre aspas, de um governo petista que escraviza a população através de impostos. Eu estava vendo um número hoje que, em números redondos, né, saiu de 30% que a gente paga de imposto para mais de 32% em apenas 4 anos. Então a gente deveria colocar de uma vez por todas, colocar 80%, 90% de imposto, que daí a gente vai ter mais produtos de graça, né? É uma reflexão que a gente pode fazer, quem vota no Haddad, quem vota no Lula, que a gente pague cada vez mais imposto, que a gente vai ter cada vez mais coisas de graça. É uma coisa que não faz nenhum sentido, obviamente, mas tem imbecil que continua acreditando nessa historinha da caixa de Papai Noel, né? Não faz nenhum sentido. Mas o que acontece? O Lula está bastante preocupado, né? Ele que tinha um salto alto até pouco tempo atrás, viu seus números evaporando de uma forma muito rápida. Hoje o Lula, nas pesquisas mais sérias, está atrás do Flávio Bolsonaro, com a perspectiva de pior, no meu ponto de vista, né? O Lula não tem mais nada a agregar, não vende mais esperança, não entrega mais nada que o brasileiro possa acreditar. E a gente tem visto, como a gente falou anteriormente, o Flávio fazendo grandes alianças aí para ganhar a eleição em muitos estados, inclusive do próprio Nordeste, né, que é um calcanhar de Aquiles para a direita. Então, sobre essas bondades, olha, a gente tem maldades também vindo, né? A gente tem o preço dos alimentos aumentando por causa do aumento do diesel, a gente tem a conta de luz que vai subir, o brasileiro mais endividado da história. Então, assim, salvo algum milagre muito milagroso, eu acredito que a derrota do Lula vai ser fragorosa agora em outubro e a gente vai ficar muitos anos no poder, porque o PT e o próprio Lula não criaram outro substituto à altura deste que aí está, e isso vai cobrar um preço caro, né? A gente chama na política o Lula aquele político pinheiro, que nada nasce ao seu redor, ou seja, ele sempre asfixiou as lideranças que viriam ali para substituí-lo. Quem acompanha o PT sabe do que eu estou falando. E agora ele está com 80 anos, é um homem já bastante fadigado, a sua imagem que ninguém aguenta mais, e a gente tem agora uma perspectiva muito positiva de retomar o controle do país e retomar um futuro decente para os nossos cidadãos, que é o que o povo espera, ao invés de receber um vale-gás, uma migalha, enquanto o Lula come carne de paca aí, que custa, pelo menos se for legalizada, 300 pau o quilo, né? Essa é a diferença de um líder corrupto para um líder como era Jair Bolsonaro, que ficava em embaixadas e comia qualquer coisa. Bom, quem sabe, né? Quem ia ali no comitê do Bolsonaro, aqui no escritório dele, ele é um cara tão legal que só faltava ele estender uma toalha, puxar uma chiminha, um pão, um salame ali e comer com nós. Então, assim, líderes de verdade como o Bolsonaro não nascem todo dia, e o Lula é um cara que tá fadado à derrota e pode fazer o que quiser, que eu, no meu ponto de vista, não reverte mais. O seu ponto de vista, inclusive, um tweet hoje, vou até resgatar o tweet pro Darcy comentar em cima. Claro, já vendo que a gente vem trazendo as pesquisas aí, os próprios mercados de previsões, já trazendo o Flávio com uma vantagem significativa, né? Tá justamente naquela tendência de alta. E a Bárbara, do Te Atualizei, nossa amiga, falou o seguinte nesse tweet, Darcio. André Marinho, Ângelo Coronel e Ciro Gomes, todos colando com Flávio. Isso mostra que tanto esquerda quanto centro sabem quem vai levar esta eleição. É verdade. Ninguém vai entrar num barco que está afundando, né? E normalmente o que acontece é que quando um barco começa a afundar, a gente já sabe o que acontece, né? Todo mundo pula fora, inclusive os ratos. Então é possível que também os ratos queiram entrar na nau bolsonarista, por que não? Isso pode acontecer. Acontece que quando a gente precisa navegar, a gente não fica pensando na desratização. A gente pensa no melhor leme, se vai usar um bom motor. É nisso que a gente pensa. Pensa até, eventualmente, em itens de segurança, no bote salva-vida, caso a gente acertar algum iceberg, mas não nos ratos. Pode ter certeza que isso não entra no cálculo.
Então, eu acho que nesse momento o que o Flávio está fazendo é, como diria na gíria popular, no jargão popular, ciscando para dentro. E vai trazendo todo mundo, não tem que ficar pensando muito, não. Né? E essa tendência de crescimento, ela se dá justamente por conta dessa postura dele. Não é momento da gente ficar dividindo, separando. Os conflitos internos sempre vão acontecer. Eu gostei muito do que o Marcon falou hoje. Porque sempre aconteceram. O Rodrigo Constantino e o Olavo de Carvalho viviam brigando. O que importa é lá na frente todo mundo votar no Flávio. Eu não ligo se quiserem continuar discutindo, desde que votem no Flávio. Eu acho que vale a pena a briga, desde que votem no Flávio. O que não vale a pena, e eu repito, é que agentes políticos queiram afastar outros agentes políticos do Flávio. Aí não, aí quem está sofrendo prejuízo é o Brasil. Então, eu, sinceramente, não confio no Ciro Gomes, assim como tenho dificuldade de acreditar numa conversão do André Marinho. Mas eu não sou o padre do André Marinho e nem sou a esposa do Ciro Gomes. Então, que eles continuem apoiando o Flávio. E eu também vou com o Flávio. Isso é o que importa. Vai lá, Marcon. Vai lá, Marcon. Deixa eu fazer um comentário aqui. Vocês conhecem a história do vice-presidente americano? Ele era um crítico do Donald Trump. Todo mundo sabe disso, né? O J.D. Vance, ele era um crítico do Donald Trump. Simplesmente isso. O Donald Trump o escolheu para ser o sucessor dele, ou seja, o vice, né? Então vejam vocês que se o maior líder na atualidade que a gente tem do mundo, o mais poderoso, conseguiu trazer um cara para o seu lado que era crítico, porque vocês não imaginem que dentro do Partido Republicano, dentro do movimento MAGA, não há discordância, não há divergência, não há gente que briga contra o que briga. Não, isso acontece em todo lugar, né? Então, lá nos Estados Unidos também. Quando a gente olha aqui esse camisa 10, que é o Flávio Bolsonaro, que está trazendo muita gente boa, tem um estado específico que eu acho que vale a pena a gente discutir de uma forma até mais profunda. Não é não é o Ceará, não é Piauí, não. É a Bahia. Cara, o Flávio convenceu o ACM Neto a ter o PL dentro da sua coligação. Hoje o Novo entrou na coligação do ACM Neto. Nós teremos muito provavelmente um senador de direita chamado Roma sendo eleito na Bahia graças a essa aliança, e invariavelmente nós diminuiremos drasticamente a diferença que Lula fez contra Jair Bolsonaro com a ACM Neto apoiando. Então, assim, pessoal, é assim que se ganha eleição. A gente pode ter as nossas paixões, a gente pode ter as nossas verdades, mas a gente não faz nada com elas se nós não tivermos o poder. Alguém tem alguma dúvida que Flávio Bolsonaro eleito, nós teremos um governo conservador e de direita no Brasil? Vocês realmente acham que Flávio, depois de tudo que Alexandre de Moraes fez contra sua família, contra os refugiados, contra os perseguidos, né, do 8 de janeiro, contra os brasileiros, tendo o controle do Senado, vocês realmente acham que Flávio vai esquecer de tudo isso? Mas ele não pode falar isso agora, isso é para depois, isso é depois quando nós tiver o controle. Então, assim, pessoal, muita calma nessa hora, inteligência. Deus nos deu a cabeça para pensar, para ser pragmático, e é isso que o Flávio está fazendo. Então, assim, até agora, amigos, no meu ponto de vista, nota 10, talvez 9,9, porque falta nós termos o apoio do Cleitinho em Minas Gerais. Aí vão me dizer, ah, mas a 6x1, onde ele gravou um vídeo completamente, né, sem nexo. Sim, gravou. Mas o Cleitinho é amado pelo seu povo. Dá para sentar com o Cleitinho e explicar porque que a 6x1 não vai funcionar, vai prejudicar as pessoas? Dá. Então, no meu ponto de vista, só falta o Cleitinho em Minas Gerais pra gente, assim, fechar um timaço na eleição e ir pro abraço aí em outubro. Mas vamos lá. Vamos lá, porque parece que não é só a ACM Neto na Bahia que gostava de pegar aviãozinho dos outros, não, viu? Olha essa matéria aqui, meu irmão, do Diário do Estado. Rui Costa, Jacques Wagner e Sidônio utilizaram avião de filho de grileiro. Que beleza, hein? Rui Costa, Jacques Wagner e Sidônio utilizaram avião de um empresário suspeito de grilagem. Os auxiliares eram o assessor da Casa Civil, Marcelo Emerenciano, ex-prefeito de Cocos, na Bahia, cidade onde atua Nestor Hermes e Tiago César dos Santos,
secretário executivo da Secretaria de Comunicação Social. Procurado, o ministro Sidônio Palmeira negou saber a quem pertencia a aeronave, mas admitiu ter aceitado carona. O ministro Wagner não é ministro não, viu, minha filha? Ô, Joana Versalhes, Wagner não é ministro, não é senador, viu? O senador Wagner confirmou ter usado o avião, mas desconhece irregularidades, enquanto Rui Costa não respondeu aos questionamentos. No relatório do Ministério Público da Bahia, Nestor Hermes é apontado como líder de uma organização especializada em grilagem de terras na região de Cocos, na Bahia. Sua filha, Ana Paula, é intermediária de transações financeiras para ex-sargento da PM, acusado de ações violentas ligadas à grilagem. Hermes enfrenta processos de reintegração de posse e acusações de atuar com funcionários armados. Olha a galera que essa rapaziada do PT da Bahia tá se metendo, hein? Hein? Me explique aí. Se de um lado é uma galera pegando o voo do Vorcaro, no outro lado é a galera da Bahia, Sidônio, Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues, o governador, pegando carona com um avião de um grileiro. Tá tudo bom. Tá tudo bom. Nossas autoridades estão bem, hein? Tá muito bom. Tá tudo certo. Bom, vamos continuar aqui, né? Voltar um pouquinho aqui para o senhor Alexandre de Moraes, que eu quero falar já da sacanagem que ele fez com esse senhor de condenar um senhor de 71 anos a 14 anos de cadeia. Mas antes, olha o que a Thaís Oyama, petista empedernida, olha o que ela comenta. Por que Moraes não é investigado? Boa pergunta, Thaís. As ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. Foi com seu estilo costumeiro, muitos adjetivos, nenhum argumento e tom de quem não gostou de ser incomodado, que o ministro Moraes negou, por meio de sua assessoria, ter viajado com a mulher Viviane Barsi ao menos 8 vezes em jatinhos de empresas do banqueiro Daniel Vorcaro. A revelação foi feita pela Folha e confirmada pelo Estadão. A negativa categórica diante de fatos gritantes, aliada à artimanha de negar o que ninguém disse, nesse caso, que ele voou na companhia de Vorcaro ou Zettel, é um recurso que Moraes já usou quando confrontado com outras reportagens publicadas pelo Globo. Aqui apontou que ele pressionara o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a apoiar a compra do Master pelo BRB. E aqui mostrou ter sido para o seu telefone que Vorcaro enviou seguidas mensagens hora antes de ser preso. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Moraes age como se a enunciação categórica de suas negativas, por virem de quem vem, bastasse para encerrar qualquer controvérsia. Não basta. Pelo contrário. No direito, a existência de indícios múltiplos e convergentes apontando numa direção, aqui que o ministro ou sua família foram beneficiados com um contrato de 130 milhões pelo ex-banqueiro, que por sua vez se beneficiou ou tentou se beneficiar da posição de Moraes no STF, confrontados com a negação do envolvido, costuma reforçar e não enfraquecer a ideia de que é preciso investigar. Não é por meio da contraposição formal das versões que se chega à verdade. Então, por que Moraes não é investigado ainda? Tecnicamente, a resposta curta é porque Paulo Gonet até agora não quis. Há aí um componente estrutural. Gonet concentra sozinho um dos poderes mais absolutos da República. Nos casos que tramitam no STF, cabe a ele requerer diligências, impulsionar, travar ou enterrar uma apuração. A Polícia Federal pode, em tese, pedir diretamente ao tribunal a instauração de um inquérito, mas aberta a investigação, a palavra decisiva sobre seu destino continua sendo do PGR. Basta, assim, a inércia de um único indivíduo para bloquear a abertura da ação penal. E não importa se ele deixa de agir por convicção jurídica ou por razões pessoais ligadas à proximidade com potenciais investigados. Aí ela fala que ele foi sócio de Gilmar Mendes, mantém com Moraes uma relação declarada de amizade,
etc e tal. E aí ela termina assim, ó. Fora da frente penal, resta a via do crime de responsabilidade no Senado, com os componentes políticos que ela implica. A direita já trabalha para transformar ministros do STF em plataforma política. Mas, mesmo fora desse campo, uma coisa parece certa. Nesse ano, dificilmente um candidato ao Senado atravessará a campanha sem responder à pergunta: será Moraes finalmente investigado? Pois é. Moraes tem que ser investigado, pô. Por muitas das coisas que ele fez aí, né? Até agora. Muitos absurdos que ele fez no dia 8. A gente já vai falar o do senhor que ele mandou prender. Pelo menos condenou. Né? E quem tá travando tudo isso é o Paulo Gonet mesmo. O pilantra do Paulo Gonet. A cadela do Moraes. Lá dentro do Ministério Público. Trava qualquer investigação. Não é que tem um indício. Tem dezenas de indícios que o ministro tá fora da lei, porra. E o Paulo Gonet faz o quê? Nada. Por quê? Porque o próprio Paulo Gonet estava na festa do uísque, lá em Londres, bancada por Vorcaro. Estava Vorcaro, Moraes, Gonet, o superintendente da PF. Então como é que a PF vai investigar o cara? Se o superintendente estava lá tomando uísque de graça. Como é que Moraes vai investigar o cara? Como é que Paulo Gonet tem independência para investigar esse cara? Não tem, cara. Não tem. Então, o impeachment do Paulo Gonet também é fundamental. Fundamental para que as coisas andem, porque ele trava tudo. Bom, aí vem o Dantas chutando balde. Chutando balde. Certo? Vou trazer aqui esse vídeo para vocês verem. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. Conversando com uma fonte minha do judiciário essa semana, ela me disse o seguinte, quer dizer, a gente de dentro, tá, do STF, a referência ao Alexandre de Moraes foi a de que, veja, dentro do próprio STF, hoje há um certo apoio ao impeachment do Moraes. A única preocupação é que eles fazem internamente é que, poxa, um impeachment abriria aí a porta, escancararia a porta para outros impeachments e outros ministros e etc. Essa é a preocupação, não é a preocupação de que o Moraes não precise ser empichado. Não existe... todos concordam que hoje, dentro do Supremo, tá? Hoje, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. E eles só não apoiam isso publicamente porque eles têm medo de que o impeachment de Moraes abra a porteira para outros impeachments deles mesmos. Mas é só não fazer bobagem que não tem impeachment. Simples assim. Você viu aí, né? O Dantas dizendo que até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, a galera já trata Alexandre como um psicopata. Ele é um doente mental. Ele é um psicopata. Eu já falei isso 500 vezes. Paulo Figueiredo já falou, Alan dos Santos já falou, Ramagem já falou, a Ludmilla já falou. Várias pessoas já falaram que esse cara é um psicopata. Só que agora o Cláudio Dantas está trazendo a informação que a galera de dentro do Supremo acha a mesma coisa que a gente acha. Por quê? Porque ele é um doente. Esse cara é um doente, ele não pode estar com a caneta tão poderosa na mão, cara. Você já viu um doente mental, um psicopata, um cara que gosta de sangue, que quer ver as pessoas sofrerem, que não tem compaixão, não tem empatia? Como é que um cara desse pode ter uma caneta tão poderosa na mão, porra? E os vagabundos todos que estão do lado dele não fazem nada? Nada. Deixa o cara lá. Por quê? Porque se tirar ele, eu tenho medo que me tire. É só você não ser ladrão, porra. Ou não ser um psicopata, não ser um vagabundo descarado, que aí você não vai ter problema nenhum. Seja um homem honesto, seja um homem probo, né? Seja um ministro decente, que nada vai te atingir. Agora, será que eles podem fazer isso? Se eles estão com medo de que se abra a porteira para um, vai para aí todo mundo, é porque eles vestiram a carapuça, né? Aí, por falar na psicopatia do doente mental,
Matéria do Poder 360. STF dá 14 anos de cadeia a empresário que doou 500 conto para o 8 de janeiro. 500 reais, galera. Ele nem foi, ele nem estava lá. O STF condenou o empresário catarinense Alcides Harm a 14 anos de prisão em regime fechado por ter transferido 500 reais para o pagamento de um ônibus fretado que levou manifestantes de Blumenau até Brasília para os atos do 8 de janeiro. A decisão foi tomada em 2 de março de 2026, a partir da denúncia da PGR. Bom, várias coisas já aí. Primeiro que o Poder 360 omitiu a idade do cara. Ele tem 71 anos, viu, Poder 360? Essa é uma informação importante. Porque quando você condena um senhor de 71 anos a 14 anos, você está decretando a pena de morte dele. A pena de morte dele. No mínimo, a prisão perpétua. No mínimo. Né? E outra, claro que a decisão foi tomada a partir do senhor Paulo Gonet, que pediu a prisão de um senhor de 71 anos, porque mandou 500 conto de Pix. O empresário catarinense foi condenado por 5 crimes, os mesmos que eu vou ser condenado. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, associação criminosa. O recurso seria julgado em 20 de março, mas foi retirado de pauta. Harm e 2 outros homens financiaram o fretamento de um ônibus usado para transportar manifestantes catarinenses aos atos de Brasília. René Afonso Mack transferiu 1.000 e Vilamor Valmor Romanowski 10.000. Nenhum deles viajou para a capital. A PGR apontou Romanowski como figura de liderança das mobilizações a favor de Bolsonaro em Blumenau. Segundo a PGR, ele organizava o recrutamento de manifestantes e compras de alimentos. Tá, onde é que está o crime aí? Em audiência no STF, Harm declarou que fez um Pix atendendo ao pedido de um amigo. Segundo o empresário, a pessoa teria solicitado dinheiro emprestado para viajar sem especificar o destino. O proprietário da empresa de ônibus afirmou que, ao identificar a transferência, presumiu que o valor se referia ao fretamento da viagem. A defesa de Harm argumentou ao Supremo que a denúncia da PGR fundamentou-se exclusivamente no Pix de 500 reais feito à empresa de fretamento de ônibus. Os advogados sustentaram que não houve prova de que o valor se destinasse ao financiamento de uma viagem ou de que o empresário tivesse conhecimento de eventual crime. Em despacho em outubro de 2024, Moraes declarou não haver ilegalidade se a PGR não oferecesse um acordo de não persecução penal aos condenados. Se a PGR nem oferecesse aquela porcaria daquele ANPP, estava tudo de boa. Bom, aí a condenação. 14 anos, 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. 100 dias multa, cada multa no valor de 1/3 do salário mínimo, de 1.621. Danos morais coletivos, 30 milhões. Nome dos réus no rol dos culpados. Expedição de guia de execução definitiva. Pagamento de custas pela condenação. Ou seja, é um doente mental, um psicopata, um miserável, um desgraçado que está destruindo a vida de um senhor que nem foi lá, deu um Pix de 500 conto. Até quando a gente vai ter que ouvir matérias desse tipo, cara? Até quando a gente vai ter que ver um doente com a caneta tão poderosa botando para torar em cima de todo mundo que ele não gosta? Ele não gosta de patriota, ele não gosta de bolsonarista, ele não gosta de Bolsonaro, ele não gosta da direita e tem o poder de destruir. E está destruindo. E está destruindo a vida de um bocado de gente. Até quando, brother? A pergunta que a gente faz é, até quando os pares dele vai deixar que isso aconteça? Aliás, os pares corroboraram pela prisão desse senhor. 71 anos. 71 anos. Por um Pix de 500 conto. Aí eu te pergunto, meu irmão. O cara deu um Pix pra galera, para um amigo. Mesmo que ele tivesse financiado o Buzu todo, mesmo que ele tivesse dado 10 mil reais para financiar o Buzu, ele é responsável pelo que as pessoas dentro do Buzu vai fazer ao chegar no destino?
Primeiro que ninguém sabia o que iria acontecer, né? E ele não pode ser responsabilizado pela atitude de terceiros. Um senhorzinho, man, de 71 anos, brother. Acabou a vida do cara. Ele vai morrer na cadeia. Porque na cadeia ele vai passar fome, a comida da cadeia é uma merda, certo? Ele vai emagrecer 30 quilos, 20 quilos, comendo aquela porcaria, dormindo naquelas condições que vocês sabem muito bem, super lotado. Um homem honesto que nunca fez nada. Agora, um bandido, certo? Cuja esposa recebeu 129 milhões, está aí solto. Rapaz, nosso Brasil é de doer de raiva, meu. É de doer de raiva, né? Essas coisas acontecendo até hoje. Olha a Débora do Batom, olha o Clezão, olha ainda tem mais de 300 pessoas presas, cara. Até hoje. Não é que voltaram, não. Presas até hoje, não saíram. Não foram condenadas e não saíram. Mais de 200 pessoas, cara. Isso aí não é um tribunal, não, irmão. Isso é um tribunal de exceção. Você entrou lá, você vai para a morte. Se fosse da Segunda Guerra Mundial, era fuzilamento ou campo de concentração. Na hora. Na hora. E até quando a gente vai ter que aturar uma coisa dessa, brother? Até quando? Né? Cada vez mais é mais importante vocês votarem em candidatos que vão se comprometer a assinar impeachment de ministro da Suprema Corte. Cada vez mais é mais importante para que a gente possa tirar a caneta da mão desse desgraçado e dar anistia para todos esses, inclusive esse senhorzinho. Para mim, para todo mundo. Para o presidente Bolsonaro, para todo mundo. Certo? Porque não é possível que isso continue assim, brother. Não é possível. Né? Esses caras não têm coração, irmão. Não tem um parente com 71 anos, não tem um avô, não tem um pai. Um filho de uma puta desses. Não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um avô. Não tem um amigo de 71 anos. Eu fico com raiva mesmo. Eu fico com ódio. E aí eu vou trazer para vocês o seguinte. Outro descarado que quer entrar na Suprema Corte, o Bessias. E para quem não sabe o que o Bessias fez no dia 8 de janeiro, já que a gente está falando do dia 8, olha o que o Bessias confessa que ele fez. Olha isso. Eu vivi o 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes, e ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas. Elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não. Elas foram tentar dar um golpe de Estado. Olha, a democracia, muitas pessoas morreram nesse país, por lutar pela democracia. Foram 21 anos que nós passamos um período de trevas aqui nesse país. Isso não se admite. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Beleza? Vocês viram aí, ele admitindo que as pessoas que foram presas foram a mando dele. É um descarado desse que quer sentar lá e tem uma caneta poderosa na mão. Se esse infeliz conseguir sentar lá, ele tem que entrar na nossa lista de sair no dia seguinte. Claro que o primeiro é o psicopata mor. Primeiro é o psicopata. Depois dele, a gente tirando o psicopata, tirando o Gilmar Mendes, tirando o Flávio Dino e o Zanin, eu acho que resolve o problema. Mas se esse descarado aí entrar, tem que sair também. Tem que ter impeachment. Ele está confessando a prisão de um bocado de gente, porque pensa ideologicamente contra ele. Ah, porque um bocado de gente morreu, né, para a gente ter democracia. Mentira, seu descarado. Um bocado de gente que morreu pegando em armas contra o governo, isso você esquece de dizer, queriam implementar a ditadura do proletariado. Isso ele não fala. Aí ele esquece. Desse detalhezinho ele esquece.
Mas eu não esqueço não, irmãozinho. Eu não esqueço não. E a gente tá aqui justamente para lembrar quem é a porcaria de ser humano que é você. Certo? E eu espero que esse vídeo seja passado lá por algum senador no dia da sabatina. Se não puder passar o vídeo, pelo menos bota no celular e mostra assim, ó. Ó aí, ó. Ó aí o pensamento do seu amiguinho. Certo? É brincadeira, meu irmão. É brincadeira. Mas vamos lá, não acabou não as psicopatias do doente mental. Porque nunca acaba, né? Moraes vota para que restrições a Daniel Silveira sejam mantidas no regime aberto. Isso não é ódio no coração, não, gente? É o quê? No plenário virtual inicial dessa sexta, Moraes votou para negar o recurso da defesa mantendo as condições do regime aberto. O ministro destacou que as restrições atuais não impedem Silveira de estudar, mas exigem que ele se adeque às regras da pena. Segundo Moraes, o ex-deputado ainda não cumpriu metade da condenação de 8 anos e 9 meses, o que justifica a manutenção das condições do regime. A decisão reforça que o cumprimento da pena deve ocorrer de forma disciplinada, respeitando os limites legais estabelecidos. Certo? Moraes afirmou que o argumento da defesa de que as restrições inviabilizam o acesso à educação não se sustenta. Ele explicou que Silveira pode frequentar cursos desde que os horários sejam compatíveis com as obrigações do regime aberto. O ministro ainda mencionou que existem diversas opções de curso na área de direito, inclusive em turnos noturnos, permitindo conciliar a formação acadêmica com a execução da pena. Dessa forma, o acesso à educação é preservado sem comprometer a disciplina do regime. Sabe o que é que eu desejo para esse cara, galera? Sabe o que é que eu desejo para esse cara? É que ele vá para a cadeia tendo exatamente as mesmas rigidez que ele exige dos outros. As mesmas. A mesma rigidez que ele exige para Felipe Martins, para Daniel Silveira, para todos os presos do dia 8, é o que eu desejo para ele. Nem a mais, nem a menos. Igual. A mesma coisa. Né? Que a lei seja cumprida duramente para ele, aí, como ele exige que seja para os patriotas. Só isso. Para mim, só isso já bastaria. Né? Infelizmente, no Brasil que a gente vive, isso aí, eu acredito que não vai acontecer. A não ser que a gente veja uma grande reviravolta a partir de 2027. Que ele vai perder a caneta, eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida, ele vai perder a caneta. Agora, que ele vai ser preso, eu tenho muitas dúvidas, né? Bom, vamos continuar aqui na nossa bagaceira. Não deixe de dar um joinha, não deixe de se inscrever no canal. Pô, galera, dá uma moral aí nas assinaturas, pô. Ninguém doou uma assinatura para seu amigo Didi. Se você doar 5, você participa do sorteio de hoje de tarde, pô. Hoje de tarde a gente tem um sorteio. Então ajude aí, cara. E quer participar do sorteio? O Pix está aqui e o Live Tip está aqui. Mandou 10 conto, participa do sorteio hoje de tarde. Você só tem essa live. Acabou a live, acabou a chance. Sorteio é hoje de tarde, meu filho. Na live da tarde não tem sorteio, não. Não dá para você participar do sorteio. É agora. Ok? É agora. E é baratinho, pô. 10 conto. Bom, vamos lá. Quero comentar uma coisa aqui que já era para ter comentado, mas aí a gente vai comentar agora. Aí a matéria do Lauro Jardoca, né? Matéria de anteontem. Após a extradição negada, Oswaldo Eustáquio se filia ao PL para concorrer a deputado. No apagar das luzes, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio assinou ontem sua filiação ao PL, vai concorrer a deputado federal pelo Paraná. Sua candidatura foi alinhada com o deputado Felipe Barros, presidente da sigla no estado e pré-candidato ao Senado em chapa com Deltan Dallagnol. A ideia é que Eustáquio fortaleça o palanque de Flávio Bolsonaro e seus aliados no Paraná. Imagine, só se Flávio estiver louco, né? Eustáquio tem uma prisão preventiva em aberto, determinada por Moraes, e é considerado foragido da justiça brasileira.
Ele é acusado de ser um dos articuladores da tentativa de golpe de Estado e mentor de atos antidemocráticos. No ano passado, o blogueiro teve sua extradição ao Brasil negada pela Espanha, para onde se mudou. Ô, Lauro Jardoca, deixa eu te falar uma coisa. Ele é tão jornalista quanto eu e quanto você. De blogueiro, ele não tem nada. Você pode gostar do Oswaldo Eustáquio ou detestar, mas ele é jornalista. E por que você não chama o cara de jornalista, rapaz? Que ranço é esse? Você está se achando superior, seu merda? Só porque você trabalha no Globo? Oswaldo Eustáquio é tão jornalista quanto você, cara. Tome vergonha na sua cara, rapaz. Pela legislação eleitoral, é possível concorrer com um mandado de prisão em aberto. A proibição vale para os condenados por um órgão de colegiado de juízes. Mesmo no exterior, o entendimento de especialistas em direito eleitoral é que ele poderia sair candidato. Seria um caso similar ao de Eduardo Bolsonaro, cuja candidatura chegou a ser aventada a despeito de sua estadia nos Estados Unidos. A lei eleitoral exige apenas domicílio no Brasil, o que é diferente de residência, ou seja, onde a pessoa mora. A interlocutores, Eustáquio tem dito que sua expectativa é que Flávio Bolsonaro vença o pleito presidencial e conceda uma espécie de anistia, tanto para o seu pai, Jair, e a seu irmão Eduardo, quanto a outros nomes, incluindo o próprio blogueiro. Se Flávio perder, Eustáquio afirma que, se for eleito, pretende voltar ao Brasil mesmo assim, uma vez que ainda não foi condenado, e tem demonstrado certo otimismo de que até lá Alexandre de Moraes possa ter deixado o STF. Bom, vamos lá, né, Bruno? Vamos lá, eu sou obrigado a comentar certas coisas aqui. Ele pode se candidatar? Pode, como vocês viram aí. Né? Vai ser eleito? Não sei, tenho minhas dúvidas se ele seria eleito ou não. Vamos supor que ele foi eleito. Foi eleito. Se ele botar o pé no Brasil, ele está preso. Existe um mandato de prisão em aberto. Mandato de prisão. Ele pode ser preso. Botou o pé no Brasil, vai direto para a jaula. Aí ele vai, o que vai acontecer? Se foi eleito, foi para o Brasil, está preso. Ele vai ficar preso até ser julgado. No dia que for julgado, condenado por um colegiado, ele aí perde o direito político. Vai entrar o suplente. Simples assim. E outra coisa. O cara luta para ter um asilo político. Ainda não conseguiu, mas está na luta. Ele vai conseguir. A extradição dele já foi negada 3 vezes. Então ele está no caminho para conseguir o asilo dele. E eu acho que vai conseguir. Aí o cara consegue o asilo político e volta para o Brasil, ele perde o asilo. Além de tudo, ele perde o asilo. E ele não perde o asilo na Espanha. Ele perde o asilo em 27 países da Comunidade Europeia. Em 27 países da Europa, ele não vai poder voltar nunca mais para pedir asilo. Se ele conseguir escapar da cadeia, pegar um barco, um trem, um avião, qualquer coisa, e chegar na Europa, não vai pedir asilo de novo. Porque o asilo que foi concedido foi retirado. Você não pode... É como se eu voltasse para o Brasil. Se eu voltasse para o Brasil, eu perderia meu asilo político. Por quê? Porque eu estou demonstrando para o governo polonês que, se eu posso ir para o Brasil, é porque não tem mais nada contra mim no Brasil. Certo? Então, bicho, eu acho bom ele pensar direito. Porque o mandato de prisão dele é igual ao meu. Está em aberto. E o meu mandato de prisão expira daqui a 10 anos. Acho que é 2037. É uma porra dessa. Você sabe que o psicopata é um doente mental. Então, quando ele faz esses mandados de prisão, é para 400 anos. É para destruir a vida da pessoa. E aí, se Oswaldo Eustáquio cair nessa besteira de voltar para o Brasil, ele está na jaula, irmão. Ele não desce nem do aeroporto. É segurado pela Polícia Federal. Ali mesmo, vai direto para a cadeia. Ah, mas eu sou deputado federal eleito. Não importa. Deputado federal eleito é preso. Tá vendo Daniel Silveira aí? Não, pô. Agora, se ele vai voltar ou não vai voltar, eu não sei, né, bicho? A gente sabe que ele não é... Que ele tem um certo... Como é que eu posso dizer? Não bate bem da cabeça para certas coisas, né? Então, eu espero que ele reflita. Não volte para o Brasil, cara. Não volte para o Brasil. Mas, enfim, a história é essa aí. Filiado ao PL, ainda por cima, né? Mas, enfim, que ele tenha juízo, que ele fique na Espanha, que a batalha dele é na Espanha. Ele só volta para o Brasil com anistia. Aí, daqui a alguns anos,
se em 2027 a gente for anistiado, nas próximas eleições ele se candidata, pô. Quem quiser votar em Eustáquio, que vote. Como qualquer outro deputado federal, qualquer outro político. O cara tá botando o nome dele lá. Ninguém é obrigado a votar nele. Votou porque quis. Quem quiser votar, que vote. É simples assim. Certo? Mas, enfim. Eu acho que isso aí é bravata dele. Eu acho. É que ele tá botando essa pilha para ir. Virou manchete, saiu em todos os portais, saiu em tudo que é lugar, etc e tal. Beleza. Bom, por falar em ditadura, precisamos comentar essa situação aqui do ditador do Brasil, né? Lula é um ditadorzinho de merda, e da canja, que resolveram comer uma paca. Não tô brincando, não. Parece sacanagem, mas não é, não. O rapaz resolveu comer uma paca. Como vocês sabem, paca é um animal de caça. E como vocês sabem, a paca é protegida pelas leis ambientais do Brasil. Você não pode matar uma paca. Nem para comer, nem por esporte, nem por nada. Você não pode, simplesmente você não pode matar uma paca. Não pode. E Janja fez uma paca para Lula e ela degustarem. Olha a matéria aqui do Poder 360. Janja cozinha paca para almoço de Páscoa com Lula. Eu vou botar o vídeo. Já. A primeira-dama Janja Lula da Silva cozinhou nesse domingo carne de paca para almoço de Páscoa do presidente Lula. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ela disse que a carne ficou 2 dias no tempero com alho, tempero verde e ervas. Lula chamou o prato de divino. Eis o que disse o presidente sobre o prato preparado pela mulher. Eu acabei de comer paca. Eu duvido que em algum lugar do país alguém já comeu uma paca tão gostosa como essa paca que eu comi hoje. Divina. Parabéns, Janjinha. Vá vendo. O Poder 360 procurou a SECOM para perguntar se o presidente Lula e a primeira-dama receberam familiares para o almoço de Páscoa. Não houve resposta até a publicação dessa reportagem. No vídeo, só é possível ver Lula, Janja e as cachorras do casal. A pessoa que está filmando não é identificada. Janja terminou o vídeo com um pedido para participar do programa matinal de Ana Maria Braga na TV Globo. Depois da publicação do post, Janja postou um comentário sobre a origem da carne de paca. A carne foi presente de um produtor legalizado. Hoje mesmo vimos no Globo Rural uma reportagem sobre a criação de pacas. Desde que proveniente de criadouros especializados pelo IBAMA, a carne de paca pode ser comercializada em nosso país. Verdade. Verdade. Se a carne vier de um abatedouro legalizado pelo IBAMA, autorizado, tá tudo certo. Você pode comer a paca. Agora, eu vou botar o vídeo. Uma coisa é você falar, outra coisa é você provar. Porque por muito menos o presidente Bolsonaro foi infernizado na vida dele durante anos por uma banana de uma baleia lá, que ele nem chegou a tocar na bichinha, ele não chegou nem próximo à baleia. Foi infernizado por importúnio da baleia. E a paca, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, a Polícia Federal, ninguém vai se preocupar para saber se a carne veio de um abatedouro clandestino ou se veio de um abatedouro oficial? Ela tem que provar. Ela vai ter que provar que essa paca é do jeito que ela disse aí. Porque senão, meu irmão, tá provado, tá escancarado, mais uma vez, a perseguição contra Bolsonaro. Mais uma vez escancarada aí a perseguição contra Bonoro. Porque não é possível, né, mesmo? Que para essas leis ambientais seja super rigorosa, para o outro cara admite que comeu a porra de uma paca, né? Mesmo dizendo que foi de um abatedouro, ele vai ter que provar, irmão. Ou pelo menos ele deveria ter que provar. Não acho que o Chico Mendes, o Instituto, não acho que o IBAMA, não acho que ninguém está preocupado com Lulinha. Lulinha é o ídolo deles. Né? Mas olha o vídeo, que descaração. O que você está pedindo?
Eu tô cozinhando paca hoje pra você. O que você vai colocar nessa paca ao molho? Essa paca ficou 2 dias no tempero. Bastante alho, bastante tempero verde, algumas ervas, né? Porque carne de caça perde erva. E é isso, eu tô dourando ela, depois no fundo da panela eu vou dourar a cebola, né? Colocar a cenoura que dá uma engrossadinha no molho, um pouquinho de tomate, só para dar consistência. E depois nós vamos cozinhar aqui e vai ficar muito tempo cozinhando. Quando estiver pronto, que eu vou começar a comer, eu vou botar o celular para dizer para você. Eu acabei de comer a paca. Eu duvido que em algum lugar do país alguém já comeu uma paca tão gostosa como essa paca que eu comi hoje. Foi divina. Parabéns, Janzinha. Me chama, Ana Maria Braga! Que coisa ridícula, meu Deus. Que baixaria, brother. Primeiro que o zóio de Lula parecia 2 olhos de dragão. Vermelho que parece que tomou cachaça o dia inteiro. Que é um hábito etílico desse vagabundo ladrão. E segundo que aí, comendo paca, a paca é legal, a paca estava maravilhosa, etc e tal. E o IBAMA não vai fazer nada. Ninguém vai investigar se de fato a carne veio de uma procedência legítima, de uma procedência boa. Vai ficar por isso mesmo. Com o presidente Bolsonaro, Ave Maria. Já pensou se é Dona Michele preparando uma paca para Bolsonaro e ela faz todo esse teatro ridículo que a Janja fez? E que aí Bolsonaro diz, olha, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo, viu? Pra dizer aí se a paca tava boa. Aí faz o vídeo dizendo, não, a paca da Michele tá maravilhosa. Né? Nunca comi uma paca tão boa. O que é que você acha que no dia seguinte o nego ia estar falando? O que é que você acha que seriam as manchetes no dia seguinte? Quais as investigações que seriam abertas no dia seguinte? Tava lá IBAMA, Instituto Chico Mendes, Polícia Federal... Todo mundo para pedir nota fiscal, saber qual foi o abatedouro. Ah, não tem nota fiscal? Quem foi que te deu? Alguém deu. Vamos então ver de onde esse cara pegou a paca. Investigar, botar a Polícia Federal atrás. Né? Mas, no casal 20 do Brasil, né? Quer dizer, casal menos 20 do Brasil, nada vai acontecer. Não vai ter nem investigação. Escreva o que eu estou dizendo, não vai ter nem investigação, não vai acontecer nada com esse casal aí. O nego daqui a pouco esqueceu, a imprensa não vai ficar batendo nisso, de jeito nenhum, né? Porque já que Jean já disse que é legítima, né? É legal, a gente tem que acreditar. É brincadeira, né, meu irmão? E por falar nela, olha que maravilha, outra matéria do Poder 360. Olha que coisa linda. Janja soma 170 dias fora do Brasil desde 2023. Mas não é uma coisa linda, galera? 170 dias fora do Brasil. Hein? Coisinha maravilhosa, né? A gente pagando. A primeira-dama Janja participou de compromissos da ONU em Nova York em março de 2026, em sua principal agenda internacional do ano até agora. Com a viagem, somou 170 dias fora do Brasil, desde 2023, quando passou a integrar a rotina do Palácio do Planalto ao lado de Lula. Segundo o levantamento do Poder 360, foram 13 dias no exterior em 2026, distribuídos em 3 viagens: Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos. A ida aos Estados Unidos, de 8 a 13 de março, teve como objetivo participar da 70ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher ligada à ONU. Janja integrou a missão brasileira e participou de eventos voltados às pautas sociais e de gênero, além de acompanhar parte da agenda presidencial. Há 6 meses das eleições de 2026, as pautas relacionadas a mulheres têm dominado a agenda da primeira-dama. Em 6 meses, participou de 31 compromissos ligados ao tema. Janja foi apontada como uma das principais articuladoras de ações como o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Não adiantou nada, né? Porque é no governo do marido dela aonde mais se matou mulher.
Então é tudo uma hipocrisia, é tudo uma descaração, uma safadeza, uma sacanagem com o nosso dinheiro. 170 dias fora, mesmo. 36 viagens, 38 países, em 2003, em 2023 foram 62 dias fora, em 2024 foram 41 dias fora, em 2025 54 dias fora e em 2026 13 dias fora, totalizando 170 dias fora do Brasil, nos melhores hotéis, restaurantes, os melhores lugares mesmo. Já sabe como é? É de graça, né, brother? Vou deixar de ficar na suíte de 30 mil para ficar numa de 3 mil? Não, é os otários que estão pagando. Então eu vou lá.